Fala galera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos da antropologia, né? O conceito de cultura e a noção de cultura para Taylor, tá? Que é um dos primeiros grandes antropólogos e um dos primeiros caras a trazer um conceito da utilização, né, e do debate de cultura como nós temos hoje. Então o Taylor foi um antropólogo britânico, né, que viveu entre 1832 e 1917 e ele traz, né, o primeiro grande conceito do que vai ser, de como a gente define a cultura, tá? O Taylor é um cara que a gente precisa reconhecer que ele tem um grande peso ainda sobre a concepção iluminista, tá? de humano, de sociedade. Então, o que se baseia essa concepção iluminista, né? Então, aquela ideia do iluminismo, né, principalmente francês, do século XVIII, né, daquelas ideias filosóficas do século XVIII, e tinha como principal elemento, um dos principais conceitos, elementos, a razão, a utilização da razão. Então, por ele estar ancorado, ainda muito enraizado nessa concepção iluminista, a concepção, o conceito de cultura que ele determina, que ele debate, vem desses elementos dos pressupostos iluministas. Então ele tinha, né, ou ele acreditava em duas grandes coisas que vêm do iluminismo. Primeiro, a ideia de que o sujeito, o ser humano, ele é universal. Ele é dotado de capacidades iguais em todos os lugares. E o que determinava essa diferença entre os sujeitos? A utilização da razão. Então, como que você define nesse momento, ou como que o Taylor define nesse momento, quem era mais civilizado e quem era mais atrasado? Quem era o povo civilizado e quem era o povo primitivo? O civilizado era aquele que desenvolveu mais o uso e a utilização da razão. Tá? O povo primitivo é aquele que ainda não utiliza tanto a razão. Tá? Então, é assim que ele fazia essa leitura, né, ou essa classificação de quem era primitivo e quem era civilizado. Era pela utilização da razão nesse sentido. Então, ele é um cara que vai valorizar essa ideia do cultivo das faculdades mentais para fazer essa determinação. O Taylor dá alguns passos importantes na discussão sobre cultura e o entendimento de cultura na história, né, do entendimento do ser humano. Então ele descaracteriza, né, ele tira aquela concepção e aquela discussão sobre raças, né, do âmbito biológico. Então até então se acreditava que o desenvolvimento primitivo e o desenvolvimento, né, civilizado, ele estava no âmbito biológico. O Taylor vai dizer não está aí. Está justamente no elemento do desenvolvimento das suas capacidades mentais, do uso racional. Então, conforme o ser humano vai desenvolvendo esse uso racional, ele vai se transformando vai transformando sua sociedade em uma sociedade mais civilizada, vai saindo desse primitivismo e vai indo para a civilização. Tá? Então, isso é um grande avanço no entendimento sobre cultura, trazido pelo Taylor nesse momento, tá? E aí vem algo que vai ser uma das grandes bases da característica da cultura, tá? O Taylor, ele traz um elemento fundamental para a gente entender cultura. A cultura é uma aquisição social do ser humano. Nós não nascemos com cultura, nós adquirimos cultura. Nós adquirimos cultura através das nossas relações sociais, né? Da nossa convivência. E a partir do momento que o ser humano vai convivendo, as sociedades vão ficando mais complexas, vão crescendo, essa cultura ela vai se desenvolvendo. O ser humano vai encontrando formas e vai aprimorando essas relações para o seu desenvolvimento. Então, duas coisas muito importantes que o Taylor traz. Primeiro, essa negação da ideia de que a cultura está ligada às nossas características biológicas, né? Então isso ele descarta a partir daí e ele traz um conceito, ele traz uma discussão importante no sentido de a cultura é produzida pela aquisição humana, tá? Pelas relações sociais, através da convivência, não é algo. Então a gente vai desenvolvendo, né? Vai adquirindo cultura através dessas relações a partir daí, tá certo? E aí ele traz um primeiro conceito de definição de cultura. Então, para ele, a cultura envolvia hábitos, crenças, arte, direito, né, referências adquiridas pelo convívio social, tá? E aí nós vamos ter o conceito, né, a grande limitação do conceito do Taylor nesse momento
né, ainda é a questão da ideia da cultura a partir do conceito de evolução, né? Então ele ainda adquire. Como que você explica ainda essa questão do primitivo e do civilizado? Então ele acredita que essa aquisição da cultura, ela também se dá a partir do momento em que o ser humano vai evoluindo. Então a leitura que ele faz, a concepção que ele faz nesse momento é um conceito ainda de cultura evolucionista, né? De que então por que uma cultura é primitiva e uma é civilizada? Porque essa cultura primitiva ela ainda não evoluiu nas suas capacidades racionais para chegar a um nível de civilização maior. Então ele tem esse conceito, tá? Que a criação humana ele vai passando por um processo de evolução, de desenvolvimento. E aí a gente precisa lembrar que universalismo, né, racionalização e progresso são conceitos muito importantes, muito presentes nas discussões sociais, né, no entendimento das ciências humanas nesse momento ainda. Tá certo?